O professor, eu acho que outro ponto nessa história do Bolsonaro ter sofrido aí a retirada do seu passaporte é o desejo de Bolsonaro de sair do país. Né? Foi confirmado mesmo de que ele pediu a Alexandre de Moraes a liberação do passaporte, que foi a primeira medida tomada por Alexandre de Moraes, que não nesse caso agora da embaixada, né, mas tomada anteriormente por conta das investigações do golpe, de ele ter o seu passaporte retido. E Bolsonaro pediu agora a liberação do passaporte e aí fez uma justificativa de uma viagem. Ele quer ir para Israel em maio, quer fazer uma viagem para Israel em maio e ele pediu para Alexandre de Moraes que libere o passaporte dele para que ele faça essa viagem e anexou nesse pedido um convite do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que Bolsonaro visite o país no mês de maio. Como é que o senhor analisa isso? Se o senhor tivesse que decidir sobre esse caso, liberaria o passaporte de Bolsonaro? Acha que é uma boa justificativa para liberar, ele visitar Israel e visitar o primeiro-ministro? Evidentemente não, se ele sempre manifestou o desejo de ir para o exterior. Se ele sempre manifestou, isso é claro, o medo da prisão preventiva. Se ele faz uma convocação para atos da Paulista e vê isso como um ato de afronta ao judiciário, tanto que se refugia ou pede asilo, vai para uma embaixada com vistas a um asilo, porque teme que a sua situação política possa ser visto como um confronto à justiça, evidentemente que não se tem segurança nenhuma de que ele, indo ao exterior, retorne ao Brasil. Ou seja, uma das, dos aspectos importantes na tomada de medidas cautelares do processo é a garantia da aplicação da lei penal. Não se tem garantia nenhuma de que Bolsonaro irá voltar ao Brasil para eventualmente cumprir uma pena que possa lhe ser imposta no processo, no inquérito a que ele está indiciado. Portanto, é completamente contrário a tudo que está se apresentando aos nossos olhos, ele querer ir para Israel, seja a convite do primeiro-ministro ou de entidades brasileiras lá em Israel, isso tanto faz. Não é o convite do presidente, do primeiro-ministro Netanyahu que torna seguro que o Bolsonaro vai voltar ao Brasil. Né? Pelo contrário, pode-se imaginar até que ele tenha um conluio com um país estrangeiro que o convide para burlar a lei brasileira. Doutor Reale, só para que as pessoas que nos acompanham tenham uma noção de como deve ser aplicado o direito, costuma-se dizer que todos são inocentes até que transite em julgado uma sentença condenatória, né? Há o princípio da presunção da inocência. O senhor acha que deve ser aplicada ao investigado uma visão atenuatória desse pressuposto constitucional de inocência? Quer dizer, um investigado seria presumivelmente menos inocente do que alguém que não tem contra si nenhuma investigação. No caso da falsificação de cartões de vacina, o Bolsonaro já foi até indiciado. Presumivelmente, ele é ainda menos inocente, né? Eu estaria mais próximo de virar réu ou de ser, eventualmente, até condenado. É assim que se deve interpretar o direito quando se nega, por exemplo, um passaporte, se nega esse direito pleno de ir e vir. O Bolsonaro hoje está preso no país, não é? Uma vez que o passaporte dele está retido. É assim que deve ser entendida a aplicação do direito? Ele não está sendo limitado na sua liberdade por estar sendo considerado culpado. Ele não está sendo limitado na sua liberdade por se estabelecer que ele já está condenado. Não há um juízo antecipado de culpabilidade. O que existe é um juízo de caráter estritamente processual. Essa medida ali é imposta para garantir a aplicação da lei penal, que pode ser condenatória. E, portanto, é uma possibilidade. Ele pode ser condenado? Pode. Dentro do processo, ele pode ser condenado e ser absolvido. Ele pode ser condenado. Se condenado, é necessário garantir a aplicação da lei penal. Então, ele não está sendo julgado antecipadamente. Ele permanece inocente, ou seja, ele permanece com as características de quem não foi condenado e, portanto, se presume a sua inocência. Mas as medidas cautelares são tomadas porque senão o Estado fica desarmado perante alguém que pratica mais crimes, que estabelece com a sua liberdade temor público, não é? Ou aquele que realmente
demonstram um risco para a execução de eventual condenação. Então, ele não está sendo objeto de medidas cautelares por quebra da presunção de inocência. Ele está sendo objeto de medidas que garantam o processo, que garantam a aplicação da lei. Doutor Reale, como é que fica nesse processo? A gente está analisando tudo pela ótica do Bolsonaro, da relação do Bolsonaro com o Estado brasileiro. Mas existe um outro ator que participou desse caso da embaixada, que é o governo da Hungria, né? Na sua avaliação, o que aconteceu neste caso é uma espécie de interferência em assuntos internos do Brasil? Não, porque o Brasil, no artigo 4º da Constituição brasileira, se reconhece como dos princípios do direito internacional o direito do asilo. Então, há o asilo extraterritorial e há o asilo territorial. O asilo territorial se dá exatamente nessa hipótese de alguém que, se considerando perseguido político ou autor de crimes de natureza política, se refugia numa embaixada. É a mesma coisa que aconteceu e está acontecendo com o jornalista, o investigador que está na embaixada, ficou anos na embaixada do Equador em Londres. Ou seja, Julian não é Assange, nenhuma né? interessante. Não há nenhuma interferência do país. O país recebe, porque é um direito também. No direito de asilo, existe o direito da pessoa se asilar e o direito do país asilante de reconhecer o asilo e de dar essa proteção a quem se apresenta como perseguido político, né? Então, o Bolsonaro também, com esse ato, quer demonstrar que ele é um perseguido político, né? O crime é um crime político, né? É um crime que está contra o Estado de Direito Democrático. Portanto, não existe nenhuma interferência da Hungria, como não existe interferência nenhuma do Brasil, quando recebe alguns asilados, seja nas suas embaixadas, seja quando alguém entra no Brasil e pede asilo político, como perseguido político, como acontece com alguns membros da Venezuela, da oposição da Venezuela, que vêm ao Brasil e pedem reconhecimento de asilo político. Aliás, essa é uma pergunta que vem constante aqui. Vamos supor, se Alexandre de Moraes decreta a prisão de Bolsonaro, ele pode correr para a embaixada e pedir asilo político imediato ali, ser protegido, ou ficar morando ali na embaixada para não ser preso? Pode acontecer isso, professor? Pode, sim, desde que exista entrega de pizza suficiente todos os dias para ele não comer goulash, tá lá na embaixada da Hungria. Ele pode fugir para qualquer embaixada, não é? Especialmente, até por tradição, embaixadas eventualmente da América Latina que podem acolhê-lo, né? Ou a do El Salvador, ou agora a do Equador, pode se refugiar em embaixadas de pessoas, de líderes que ele considera como líderes da direita ou da extrema-direita. É lógico que... Torrelli, nesse exemplo hipotético que nós estamos analisando aqui, condenado, ele foge para uma embaixada, ou da Hungria, ou se o Trump tiver eleito nos Estados Unidos, até a embaixada dos Estados Unidos, e se refugia ali no prédio da embaixada e pede asilo político. Agora, o governo não está obrigado a conceder a ele um salvo-conduto para que ele deixe o país, não é? E uma vez colocando o pé fora da embaixada, ele pode ser preso, né? Esse salvo-conduto estaria condicionado a uma negociação, né? Sim, o salvo-conduto vai ser uma análise feita pelo governo brasileiro, pelo Ministério das Relações Exteriores, da concessão. É uma coisa que aconteceu com Assange. Ele se refugiou durante 6 anos numa sede pequena da Embaixada do Equador em Londres e não recebeu o salvo-conduto, né? Toda a decisão de ele ir ou não ser extraditado aos Estados Unidos. E, então, lógico que o fato de ele ir para a embaixada não representa que ele será reconhecido como um asilado político, concedendo ao Brasil, portanto, um salvo-conduto para que ele saia da embaixada e se dirija ao país asilante, né? Quer dizer, mal comparando, o Bolsonaro pode eventualmente fugir da cadeia e ficar preso num prédio de embaixada, né? Vira um estorvo para o país amigo, né? E que estorvo, né? A gente estava falando agora há pouco sobre esse desejo de Bolsonaro de deixar o país, de ir para Israel,
e utilizou um convite de Benjamin Netanyahu para pedir autorização a Alexandre de Moraes para que ele deixe o Brasil e viaje em maio para Israel. A defesa de Bolsonaro, né, ele faz parte da defesa de Bolsonaro, o advogado Fábio Van Gatten, que também é assessor, acaba de publicar, inclusive, essa petição aí, esse pedido a Alexandre de Moraes. Vamos até trazer aqui em primeira mão para vocês. A defesa do presidente Jair Bolsonaro peticionou na última segunda-feira, junto à Suprema Corte, requerendo a devolução do passaporte do presidente, ainda que por prazo determinado, tendo em vista convite para visitar Israel no próximo mês. Como é de domínio público, faz parte da atividade política o relacionamento internacional, bem como ampliar o diálogo com as lideranças. Vou até abrir o documento aqui para que a gente possa ler um pedaço dele. Diz aqui, ó, é crucial ressaltar que a autorização para essa viagem não acarreta qualquer risco ao processo, especialmente considerando os compromissos previamente agendados no Brasil, que demandam a presença do peticionário após o seu retorno de Israel. Essa circunstância não apenas atesta a responsabilidade e comprometimento do solicitante com suas obrigações locais, mas também reforça a natureza transitória e temporária da viagem em questão. Diante do exposto, requer a juntada do documento anexo e a devolução, ainda que temporária, do passaporte do peticionário, no caso aí Bolsonaro, bem como autorização para ir a Israel entre os dias 12 e 18 de maio, se colocando à disposição para atender a qualquer convocação ou diligência judicial, se necessárias, antes ou após a mencionada viagem. E aí, hein, professor Miguel Reale, o senhor já tinha até falado sobre o perigo de deixar Bolsonaro sair. Aqui tem mais detalhes sobre o pedido oficial feito pela defesa de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, com essas justificativas. Será que Moraes pode conceder o passaporte a ele? Como é que o senhor analisa esse pedido da defesa de Bolsonaro? Não, poder ele pode, mas eu acho difícil, dentro de todas as circunstâncias, quando, inclusive, a proibição de se ausentar do país foi desrespeitada e ele pretender que lhe seja entregue um passaporte simplesmente porque foi convidado por um país. Ele pode ser convidado por um outro país e não é por isso que os receios de que não se garanta a aplicação da lei penal desaparecem, né? Os receios existem, não há motivo nenhum. Eu não vejo justificativa de peso suficiente para se contrapor à determinação de entrega do passaporte e à impossibilidade de se ausentar do país. As condições são essas, as duas condições são essas, além daquela de ter contato com outros corréus, com outros indiciados, as duas condições são entrega do passaporte e proibição de sair do país. Ele vai exatamente querer que se anule a decisão, né? Não pede que anule a decisão, ainda mais se essa decisão for imposta antes de se ter conhecimento do pedido da ida à embaixada da Hungria. Com mais razão, essas condições impostas devem ter rigorosa aplicação. Portanto, é um jus esperneante da defesa do Bolsonaro, mas me parece, com escusas ao advogado que faz esse pedido, absolutamente sem pé nem cabeça. Não é exatamente contrariar a determinação clara e precisa que foi desrespeitada com a ida do Bolsonaro à embaixada da Hungria. E o Doutor comentário Reale, até